Boa noite. Começa agora mais um Tribuna Livre, seu programa das noites de sábado. E hoje nós vamos tratar aqui sobre um tema polêmico, que é dominado por pouquíssimos, mas que diz respeito a todos nós. Um tema que põe em campos opostos, ambientalistas fervorosos e radicais, ainda que bem intencionados, e os ruralistas, que são responsáveis pela geração de grande parte da riqueza do Acre e do Brasil. Esse tema foi votado, o novo Código Florestal foi votado essa semana no Senado e foi aprovado por uma votação esmagadora de 59 contra 7. E teve como relatores os senadores Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, e Jorge Viana, do PT do Acre. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui, nos estúdios da TV Rio Branco, o professor, historiador e escritor Claudemir Mesquita e o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre e vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura, Açoeiro Veronês. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui dos estúdios os nossos debatedores, que você já conhece, Osmir Lima e Narciso Mendes. Eu sou o Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje sobre o Código Florestal e as muitas polêmicas que envolvem esse assunto. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui o professor Claudemir Mesquita e o Açoeiro Veronês, que é presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre e vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura. Eu gostaria de começar perguntando ao Açoeiro Veronês, também pode ser uma pergunta extensiva ao professor Claudemir Mesquita, sobre um detalhe do Código Florestal, que são as áreas de proteção permanente, as APPs. Existem fatos e versões. E em alguns assuntos polêmicos é natural que as versões prevaleçam sobre os fatos. Eu vi, por exemplo, essa semana um vídeo produzido pela revista Época, em que ele mostra que o novo Código Florestal ele é uma ameaça às APPs, como os morros, por exemplo, na cidade. E uma entrevista dada também para o site da revista Época, um dos relatores do projeto da nova lei, que é o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, diz que a questão está resolvida, porque o Código Florestal trata das APPs na floresta. E que os morros, por exemplo, tem que ser, essa questão dos morros, da preservação deles tem que ser lidada por leis específicas da cidade. Aonde é que está a verdade nisso, Açoeiro? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que as cidades têm que ter um tratamento diferenciado. Porque se você for remover todas as APPs urbanas ocupadas, nós temos que destruir a cidade. Como é que se resolve a questão dos morros do Rio de Janeiro e do Rio de Favela? Interessante. São todas APPs ocupadas. Como é que você resolve as margens dos rios urbanos que estão todos ocupados? Aqui em Rio Branco você pega aí o Rio Acre, Garapé São Francisco, Canal da Maternidade, tudo são APPs no seu entorno. Nós vamos desmontar isso tudo para reflorestar? Eu acho que não tem cabimento. Então temos que encontrar soluções para as questões urbanas e nisso o Código remeteu aos planos diretores dos municípios. Muito bem, inteligente. Eles terão a autoridade de definir essas coisas. Né? Agora, as APPs rurais, aí é uma discussão um tanto mais longa, por quê? Porque ao longo do desenvolvimento do Brasil, as ocupações tradicionais, desde as grandes imigrações de italianos, alemães, dos europeus para o Brasil, eles jogaram eles realmente, exatamente nessas regiões mais montanhosas, mais difíceis, porque as terras boas já estavam ocupadas, terras planas. Então, assim se desenvolveu a vitivinicultura, né, a cultura da uva no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, né, a cultura da maçã em Santa Catarina, a cultura da cana no Nordeste, que vocês conhecem bem,
começou há 400 anos atrás, num relevo acidentado. E que hoje a lei veio dizer que aquilo está proibido. E isso criou um problema muito sério, porque jogou esses produtores numa aparente ilegalidade, num confronto com a lei. Passaram a ser pressionados, constrangidos e multados. Outro tipo de APP são as APPs de margem de rio. A gente sabe que no início das colonizações, das aberturas das fazendas, há 40, 50, 100 anos atrás, as ocupações se davam nas margens dos rios. Por quê? Precisava ter acesso à água. Não tinha energia, não tinha nada. As pessoas ocupavam as margens dos rios. Depois, houve incentivo também dos governos. Como meio de transporte. Também. De locomoção. Especialmente na Amazônia. Os ribeirinhos hoje estariam na ilegalidade pelo atual código, o Código Velho. Mais do que isso, houve programas, por exemplo, para combater febre amarela, malária, que mandavam os produtores destruir as margens dos rios, dos igarapés, dos córregos, porque se acreditava que ali se abrigava o mosquito. Eram os criadores dos mosquitos. Exatamente. Né? Então teve programas para isso. Os programas do Provárzea, que fez ocupar as várzeas dos rios, né, que hoje são os grandes produtores de arroz no Brasil, por exemplo. Com toda essa ocupação tradicional que ocorreu por uma razão histórica e de incentivo, etc., de estímulo, de programas de governo, acabaram com a mudança na lei, que vem lá de 1934, depois 65, que é o código, e esse código veio sofrendo modificações. Só para você ter uma ideia, a APP de um curso d'água de até 10 metros de largura era 5 metros de cada lado, até 1989. Em 89 veio uma nova lei que passou de 5 para 30, 6 vezes mais. E de um rio grande, maior possível, um rio São Francisco, por exemplo, era de 100 metros, passou para 600, multiplicaram por 6. E agora, vem nos dizer quem deixou 5 metros, corretamente, nas aberturas das fazendas aqui do Acre, por exemplo, na década de 80, que deixou 5 metros, vem nos dizer que nós estamos devendo 25. Ora, a lei retroage... Para explicar para o telespectador, esses 5 metros, você está falando dessa medição ao lado dos rios, são as matas ciliares, não é isso? Ciliares, exatamente. Então, agora nós estamos irregulares, a lei vem alcançar com efeito retroativo aquilo que nós fizemos corretamente, não tem sentido. Mas dizem os doutrinadores, os novos doutrinadores do meio ambiente, que em meio ambiente não tem direito adquirido. E que, portanto, sim, aqui se confirma aquela frase do Nelson Rodrigues, que no Brasil nem o passado é definitivo. Agora, Então, Açoeiro, como é que ficaria a autorização hoje, de acordo com o atual código, para ocupação e desmatamento? Porque está previsto no novo código a autorização para desmatamento das APPs. No atual código, não mudou nada com relação a índice de reserva legal, percentual de reserva continua sendo 80% aqui na Amazônia, 35% no Cerrado da Amazônia e 20% no restante do Brasil. E para a APP também não mudou nada, continua indo no mínimo de 30 metros até 600 metros, dependendo da largura do rio. O que mudou foi para trás, para corrigir o passado. Para corrigir o passado, os cursos d'água terão que ser reconstituídas suas APPs, as suas matas ciliares, de 15 a 100 metros, e não de 30 a 600. Houve uma redução dessa metragem, que nós não queríamos, na verdade, nós lutamos desde o início, para consolidar toda a área de produção e só recuperar aonde existisse tecnicamente uma indicação para recuperar, ou seja, onde tivesse risco, onde tivesse causando problema, uma erosão, etc. e tal, e não uma regra generalista dessa de sul a norte do Brasil, de leste a oeste, quer dizer, tratando o Rio Grande do Sul como se fosse a Amazônia. Até porque são biomas diferentes. Biomas diferentes, solos diferentes, tudo diferente. O problema, então, por quê? Nós alegamos o seguinte, viu, Osmir? Você pega uma propriedade na Amazônia, aqui no Acre, por exemplo, nós temos vários pequenos cursos d'água no meio das pastagens, filetes d'água decorrentes de nascentes. Nascentes que, na maioria, são preservadas e aquelas que não forem devem ser recuperadas. Mas os filetes d'água que decorrem dela, se você tiver que recuperar 15 metros de cada lado de um filete desse, vai ser um desastre. Tanto de custo, de ônus para o produtor, que ele não vai dar conta de fazer, especialmente os pequenos. De prejuízo da produção. Em prejuízo de área produtiva.
Nesse contexto, nós devemos reduzir aí no Brasil, ninguém tem essa conta exata, mas nós devemos reduzir aí algo em torno de 20 milhões, 20 ou 30 milhões de hectares, que terão que ser reconstruídos, como o próprio Jorge Viana disse. Ora, 30 milhões de hectares, para você ter uma ideia, tudo que o Brasil planta de grão, dá 60, né? Não, dá 49 de grão. Né? Aí se você pegar cultura perene, né, café, cana, tal, você vai para 60 e pouco, 67. O resto é pastagem. Nós temos explorado no Brasil apenas 27% do seu território. São 236 milhões de hectares que são explorados, 27%. E temos 61% do país preservado. Ninguém no mundo tem algo nem próximo, nem parecido. E, no entanto, nós somos malhados como um país que não cuida do meio ambiente. Embora agora tenha sido reconhecido diferente. Eu gostaria de ouvir o professor Valdemir Mesquita, em seguida a gente retorna. Eu acho que, da forma que está, o código é criminoso. Sabe? Ele trata as APPs do Brasil de forma lata, ampla. Quer dizer, ele não olha a especificidade. Você tem os rios no Nordeste, que estão ali perenes, alguns outros, maioria intermitentes. Esses não podem ter o mesmo tratamento que um rio na Amazônia. Você vê, por exemplo, o Rio Acre, e ele estava falando agora, o nosso presidente, contextualizando ou justificando, né, o uso dessas áreas. A época que dizia-se assim, desmatar para ocupar, foi uma época em que precisava ocupar, mas ocuparam de tal forma que, desmataram de tal forma que até as nascentes foram juntas. E aí, companheiro, 10 anos depois, foi visto de que as águas começaram a escassear aqui na região. E qual foi a solução encontrada pelos pecuaristas, pelos agricultores? Fazer um açude. Fazer um açude, quer dizer, reter água, um açude. No leito dos pequenos igarapés, isso ali retém água. Mas e nunca a solução ambiental, que é revitalizar as nascentes. E deixar o curso do igarapé seguir para os rios. Isso é que vem trazendo impactos muito grandes para o Rio Acre. E para todos os rios que é ocupado com a pecuária. Quer dizer, é a bacia da pecuária, o Rio Acre. Se você olhar assim e ver, andar de helicóptero aí, você vai ver que é a bacia da pecuária. Isso não tem nem como a gente contestar isso. Agora, mas na sua opinião, professor, essa metragem que existia antes de 5 metros, não é isso, Açoeira? É pelo Código Antigo, ela é que determina a sobrevivência do leito, do curso d'água? A lei, sim. A lei é que determina. Está posto na lei, cumpra-se. Agora, claro, na Amazônia, isso não é possível. Se estabelecer 5 metros para o igarapé. Pode ser que seja para o Nordeste, para o Sudeste. Sabe por quê, companheiro? Porque aqui nós somos um bioma que tem chuvas, um potencial imenso. Quando as chuvas caem na região, elas segregam, elas separam, elas levam, elas sabe, carregam. Então os rios têm que estar minimamente protegidos. Porque assim, do contrário, a gente vai ter pequenas e grandes valas para o futuro sem que conecte com o Rio Acre. Professor, do que eu li do novo Código, ele pretende proteger exatamente essas margens de rios, como a lei de hoje já prevê. Mas eu tenho alguns dados que, notadamente, os ambientalistas ortodoxos parecem não compreender. Por exemplo, as unidades de conservação e terras indígenas do Brasil compreendem aí por volta de 27% da área brasileira. As APPs, que é a Área de Proteção Ambiental, que muitas vezes o telespectador pode não estar entendendo bem essa questão de APP, é a Área de Proteção Permanente, ela compreende aí em torno de 17%. E reserva legal, em torno aí de quê? De 32%. Quer dizer, nós temos 71%. Aí entrando já a questão de área de proteção permanente dos 10%.
71% de preservação no Brasil. Que área de preservação, inclusive para proteger os rios. Agora, disponível no Brasil para produção de alimentos, para as cidades e para montar a infraestrutura que o Brasil necessita, estradas, etc., restam apenas 29%. Como é que o senhor está vendo isso aí? Primeiro, é um dado subjetivo. Não, é dado real. Não, sério, é dado real. Da população que está em casa. Aqui nós não estamos no subjetivismo, nós estamos com dado real. A população que está em casa, ela vai perguntar, 71% de quê? Sabe, está me entendendo? Não. É 25% de quê? Eu acabei de dizer, de área de proteção. Tá, mas assim, de que rios? De que região? É território, eu acho que nós devemos ser mais específicos. Quando a gente faz um mais percentual do de que uma isso área. não poderia. Eu estou falando é de território, eu não estou medindo rios. Eu estou medindo o seguinte, existe para reserva legal, para proteção, terras indígenas, área de proteção permanente, 71% de toda a área do território brasileiro. Não há mais, não há subjetivismo nisso. Osmi. Há dados concretos e reais e medidos. Osmi, me permite uma parte. Professor. Pois não. A minha formação acadêmica me permite eu ser objetivo e não subjetivo. O senhor quer números? Quer números? Vamos Vou lá. dá-lo-eis. O Brasil possui 850 milhões de hectares de terra. 850 milhões de hectares de terra. Isso eu aprendi ainda na escola primária, há 50 anos, 60 anos atrás. O Brasil tem 520 milhões de hectares de terra hoje plenamente preservados. Esses dados são dados do Ministério da Agricultura, são dados da Federação da Agricultura, só não são dados dos ambientalistas, que o ambientalista procura passar uma versão e não fatos. Vamos ser muito claros. Vamos ser muito claros. Não, ainda agora você usou a palavra criminoso. Isso. Eu achei muito pesada. Eu estou dizendo que vocês passam versões. Certo. E apenas 329 milhões de hectares de terra estão sendo trabalhados para a produção de alimentos, criação de bovino, de equino, disso e tudo. E com uma coisa, um detalhe, Osbi, no meio desses 329 milhões que está disponível à iniciativa privada, ainda tem 11% dela com reserva legal dentro da propriedade privada, que supostamente seria plenamente utilizável. Então ninguém está falando subjetivamente. Até porque eu não sou aqui advogado da Federação da Agricultura. Eu quero aqui estabelecer um debate onde, aí sim, onde os subterfúgios, porventura, que são veiculados pelos fundamentalistas ecológicos, que é a minha preocupação é essa. Eu particularmente tenho muita preocupação com o futuro, até porque com o meu eu já tenho um pouco que cuidar. Eu estou cuidando do futuro dos meus filhos e dos meus netos. Narciso, permita-me aí só para dar um dado complementar. Dar um dado complementar em termos de números, que você puxou a questão de números agora. Por exemplo, o Brasil, ainda dentro dessa realidade que ele colocou, mantém 69,4% da cobertura florestal nativa, que corresponde mais ou menos a 450 milhões de hectares. Agora, vamos aos outros continentes. Vamos aos outros continentes. É interessante esses dados que você mostrou ainda agora. Nós temos 69,4%. É isso? Uhum. A África tem 7,8%. Mantém 7,8% da cobertura florestal. A Ásia, 5,65%. A América Central, 4,7%. E a Europa, 0,3%. Companheiro, assim, quando ele fala números, e ele falou, a Sueli falou em 94, é isso? A área de preservação, a área de cobertura. 94 milhões de hectares são áreas preservadas dentro das propriedades rurais. Só que elas não são preservadas, elas estão em uso. Esse uso é produtivo. Esse uso é produtivo. Essa é outra discussão, mas é boa também. E assim... Você abriu outra discussão muito boa, hein?
E assim, quando se fala em uso produtivo, aí se estabelece aí uma rede de proteção do solo para que a produção seja a melhor possível. E o Brasil hoje tem um déficit já de área de preservação permanente, algo de 22% já. Tem déficit? Tem. Então não tem- Só na bacia do Então Rio não Acre. sobraria nada. Não sei. Ormi, só na bacia do Rio Acre são 60 mil hectares de déficit hoje. Você já imagina, pega o Rio São Francisco, pega os grandes rios desse país, o número é imenso. Então, você já na verdade, imagina. Vai estimulando e a parte Eu gostaria de Na verdade, avisá-los que nós temos um intervalo comercial. Em seguida nós retomamos esse tema. É logo após, é rapidinho. Já nós voltamos, não sai daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Nós temos aqui hoje o professor, historiador e escritor Claudemir Mesquita e o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Açoeiro Veranês, que estão tratando sobre o Código Florestal. No bloco anterior a palavra estava com o professor Claudemir Mesquita e continua com ela, professor, por favor. Então, assim, companheiro, eu vejo que esses números da preservação, eles são, assim, megas. É difícil para o povo que está em casa entender todo esse mega valor de números, mas se eu falar em hectares aqui, onde nós vivemos, que é ele que está aqui, vai analisar isso amanhã e vai fazer a avaliação do programa, é que o Rio Acre hoje tem 60, e acho que até pouco, 60 mil hectares de áreas degradadas, e assim, a degradação é tanta que não... Os produtores, os pecuaristas, não respeitaram nem o leito dos igarapés, nem o leito dos rios, avançaram de forma ampla. E hoje se vê isso muito claramente, porque eu ando nesses ambientes e fico observando a que ponto chegou a devastação, o desmatamento. E quando a gente imagina que chega junho, julho, que assola mesmo a seca, o que eu penso, e espero que esteja errado, é que daqui a 10, 15 anos, nem vai ter mais vaca, nem vai ter mais campo, nem vai ter mais água. Aqui nesse... Não, eu imagino, da forma que está, companheiros, eu vejo... O professor Claudemir não conhece o Acre, não. Conheço, sou acreano. Não, eu sou acreano. Eu conheço as ideias do professor há algum tempo, acompanho os trabalhos que ele faz, as entrevistas, e ele é um apaixonado pela questão do Rio Acre, tem defendido isso com toda veemência, com toda força, mas eu discordo absolutamente de várias coisas que ele diz, pelas seguintes razões. Primeiro, o senhor acha difícil que as pessoas entendam os números que foram citados aqui pelo Osmir. Mas que tal citar esse número? O Acre tem 12% desmatado e, portanto, tem 88% preservado. Então, o Acre tem 16 milhões de hectares e tem 14 milhões preservados. Isso dá para entender que é um número expressivo. Dá. Né? Nós só usamos em torno de 2 milhões de hectares do seu território. Certo? Então, nós temos... Então não há esse desmatamento. Em termos de preservação, nós fizemos um dever de casa além do limite. Segunda coisa, a questão das águas é um assunto extremamente controverso. Não há uma verdade absoluta nisso. Eu conheço opiniões de estudiosos de solo, né, que tem vindo aqui ao Acre, da Universidade de Viçosa, de outras universidades, que, primeiro, defendem que os açudes são absolutamente necessários para armazenamento de água. A armazenagem de água é uma estratégia extremamente importante, já que nós temos um inverno rigoroso, que tem muita água, que vai embora para o mar, é perdida. Nós precisamos armazenar água para ter no verão. Isso é estratégico em qualquer lugar do mundo. Segundo, os igarapés que o senhor tem visto aí, devastados aí pelas áreas de pecuária,
os que eu vejo, pelo menos, eu tenho coragem de beber água neles, porque são águas límpidas, correndo no meio de uma pastagem. O senhor sabe que grama, que gramínea, protege o solo, não deixa fazer erosão. Tanto que quando a gente faz uma estrada, faz um corte na planta, grama para proteger, para não ter erosão. Então, as águas são limpinhas, são águas saudáveis. Elas são altamente prejudicadas, e aí eu acho que deveria ser o teu principal foco de luta, teu campo de luta principal, é com as cidades. Os rios morrem dentro das cidades. Meça a qualidade da água, a montante e a jusante do Rio Acre, ou de qualquer igarapé. Vai ali ver a língua preta do canal da maternidade caindo dentro do Rio Acre. Então, quem está destruindo as águas, isso não é no Acre, não. Isso é no Brasil, em qualquer cidade brasileira. Não há saneamento básico. Joga-se tudo in natura nos rios. Mais de 90% das cidades brasileiras faz isso. E eu não vejo essa preocupação dos ambientalistas, da mídia, da sociedade. Por quê? Será que é porque 84% das pessoas hoje moram nas cidades e, portanto, aplacam a sua consciência, ficando quieto e achando um culpado para o problema? Onde jogam o lixo. Vai lá ver o lixo que está dentro do Igarapé São Francisco. Quem produziu aquilo? O meio rural? Ou é aqui dentro das cidades que estão destruindo os rios? Essas lutas deveriam ter esse foco muito mais importante do que o que está acontecendo no meio rural. Lá as águas nascem, vão continuar nascendo, o produtor é um produtor de água, e o Rio Acre não vai secar, não. Sabe por quê? Existe historicamente registrado várias secas acentuadas, muito maiores do que a desse ano, do ano passado, no Rio Acre, em 50 e pouco. Um livro do Genesco de Castro, irmão de Plácio de Castro, escreveu sobre a Revolução Acreana, tem uma passagem, outro dia eu estava lendo, tem uma passagem que a seca daquele ano foi tão intensa que eles não conseguiam entrar de canoa pelos igarapés e atravessaram o Rio Acre com água pela canela. Eu gostaria só de fazer uma observação. Essa questão não é tão verdadeira quanto o senhor está colocando, embora o senhor defenda dessa forma, mas eu conheço opiniões de outras pessoas, também muito qualificadas, estudiosas do assunto, que não defendem essa tese. Agora, preservar as águas, todos nós temos que ter cuidado com elas. Eu quero colocar só um dado, rápido, mas é rápido. Eu queria só avisar, você vai fazer sua colocação, em seguida o professor Claudemir vai fazer a réplica dele, e nós vamos ver um vídeo de uma entrevista do senador Jorge Viana, que foi exibida ontem aqui na TV Rio Branco, ao programa Boa Noite Rio Branco do Jorge Said, e vamos debater em cima do que ele vai falar, ou retomar a discussão, aí depende do que entenderem os convidados. Os dados que eu dei aí, que vocês se reportaram, são dados do IBGE, não são dados inventados, aleatórios. Foi dados colhidos do IBGE sobre a questão da preservação do Brasil. Só nessa linha de raciocínio, o senhor é sobre o Rio Branco, Cruzeiro do Sul, por acaso? Eu já fiz esse trajeto umas 200 vezes. Eu já fiz. Na época que eu vivia peregrinando votos, que era uma coisa, matéria-prima do voto. Você pegar ir de Boeing, ou mesmo no avião comum daqui para Cruzeiro do Sul, em linha reta, já que a gente, a despeito dos números que o Osmir apresentou, ser números oficiais, daqui para Cruzeiro do Sul, se você for em linha reta, você não encontra no meio do caminho um lugar para pousar um helicóptero. Onde é que está essa devastação? Aonde é que está? Ok. Presidente, eu concordo com você quando você diz que as cidades são realmente o foco de impacto dos nossos rios. Não há denúncia porque quem olha para tudo isso tem medo do sistema, de ser coagido pelo sistema. Sabe? E isso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estava com uma pessoa, digo para você, esclarecida, e disse para mim assim: professor, eu encontrei uma máquina dentro do igarapé. Eu disse: companheiro, legal. Liguei para a imprensa e disse assim: espera um pouquinho, a imprensa está chegando para você fazer essa denúncia. Ele me disse assim: você está louco? Meu pai trabalha no governo, você quer que ele saia da manhã e ir para a rua? É por isso que as coisas estão como estão. Agora, Osmir,
desculpa, Sueiro. Sueiro. Mas pode ser para mim também, não tem problema não. Ótimo. Narciso, quando ele fala assim, eu tomo água lá no Igarapé, na zona rural, a água limpa, ele sabe que ele leva a produção de agroquímico da cidade, vai 93% para a bacia do Rio Acre. Essa descarga em animais, olha que ele mija, isso vai tudo para os pequenos igarapés de agrotóxico e agroquímico. Vai tudo para os pequenos igarapés e para o Rio Acre. Tomar essa água, toma aqui para o povo ver, olha, eu estou tomando a água do igarapé. Lá, a gente não consegue fazer isso, porque você sabe que ali tem uma carga química muito forte, muito alta, muito pesada. Sabe? Não tem. Se há uma característica que nós temos na nossa pecuária, nós não temos praticamente agricultura, que usa bastante agroquímico. Nós temos uma pecuária que é feita praticamente a pasto, uma pecuária natural, que usa pouquíssimo defensivo, alguma coisa de carrapaticida, mas muito pouco, porque até os animais nossos são zebuínos que nem carrapato tem. Então, nós não temos esse problema. Não temos esse problema. Eu acho que há um exagero na tua afirmação. Ela não é científica. Eu gostaria. Se a gente for fazer a análise dessas águas, eu garanto que isso que você está afirmando não se confirma. Eu gostaria. Eu gostaria de pedir, vamos ver o vídeo, aí depois nós podemos retomar esse assunto. Em seguida, o senador Jorge Viana deu uma entrevista e nós vamos ver. Trabalhar no código com otimismo, porque eu aprendi aqui no Acre a conviver, que a minha história de vida na prefeitura, no governo, e mesmo assim como técnico, a luta nos movimentos sociais, a gente tem que procurar, não é viver em função dos problemas, a gente tem que tentar resolver os problemas. E um problema, esse era o maior problema do Brasil, porque ele lida com propriedade da terra, com o que o proprietário pode fazer e não pode fazer. E lida uma coisa muito importante, fundamental para o país, para a nação. Lida com aquilo que vai produzir, o que vai para a mesa. Quer dizer... Então veja só, o Brasil é a esperança de ser o país que ajude a saciar a fome de quem tem fome no mundo. Mas o Brasil também é a esperança do mundo de um país que vai equilibrar ou ajudar a equilibrar parte do problema da mudança climática, para que não tenha uma mudança de temperatura no mundo de 2 graus, que vai pôr em risco 2 bilhões de habitantes. O mundo completou agora no mês passado 7 bilhões de moradores. Nós somos 7 bilhões de moradores desse planeta. E as atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas no mundo são insustentáveis, gente. Tá se criando uma camada de gases de efeito estufa aqui no céu, como a gente fala, e isso está fazendo com que a temperatura, o sol, o frio, comece a se alterar, e essa alteração mexe no volume das águas. Então tem lugares na Ásia, por exemplo, que vão desaparecer se mudar 1 grau a temperatura. 1,5 graus do planeta mataria milhões de pessoas. 2 graus é uma catástrofe. Então, o mundo tem que fazer uma concertação. Somos muita gente num planeta que vivia em equilíbrio. E nós desequilibramos o planeta. E o pior, em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas. Então, ou a gente resolve as coisas agora. Agora em Durban estão discutindo. Por que essa discussão em Durban, em Copenhague, em Cancún e Rio +20? É por conta disso. O mundo, as nações do mundo estão vendo crise na Europa, crise nos Estados Unidos, crise em tudo que é lugar, mas aí tem uma outra crise, que é a crise do planeta, da nossa casa. E ou se faz um pacto, um acordo de reduzir esses gases poluentes, ou então a temperatura muda. Se a temperatura muda, atinge todo mundo, e principalmente, de novo, os mais pobres. E o Brasil é a esperança, porque o mundo tem que aumentar a oferta de alimentos em 40% até 2050, e tem que reduzir as emissões de gases, ou seja, tem que produzir de maneira sustentável. E o Brasil é a possibilidade de resolver o Código Florestal, para quê? Para que o Brasil possa ser o contribuinte de aumento na produção de alimentos, mas ao mesmo tempo o Brasil tem que pôr fim à destruição de suas florestas. Ok, nós vimos o senador Jorge Viana, que foi um dos relatores do novo Código Florestal, e ele demonstrou aí que tem uma grande preocupação com a preservação do meio ambiente. E nós voltamos agora, o Osmi gostaria de fazer uma intervenção. Pelo que nos diz aqui o nosso senador, ele tentou conciliar, e o que me parece conseguiu, o que pensam os ambientalistas, não os ortodoxos.
os ambientalistas sadios e o que pensam a área rural. E aqui é bom... Né? Sim, claro, não a ortodoxa. Exatamente, porque... Até porque... Há radicalismo de todos. O radicalismo não chega a lugar nenhum. E se o código fosse feito para atender os radicais, não prestaria, Não prestaria. no futuro. Não Porque é teria uma coisa sentido. interessante, ele colocou que o Brasil precisa preservar, mas precisa produzir. Aumentar a produção. E aumentar a produção. E aí, professor, o agronegócio que eu vejo de perplexo. Tantas condenações ao agronegócio que eu não consigo acreditar que é de uma coisa sadia. Porque o agronegócio no Brasil é o único setor da economia que mantém o balanço comercial superavitário, que produz mais ou menos em torno de 24 bilhões de dólares. Exportável, descendente exportável, né? E com dados de 2008. É 1/3 de toda a exportação, é 26,5% do PIB e 37% do emprego. Ora, então quer dizer que o agronegócio vem dando certo. E é preciso esse equilíbrio entre preservação, sim, mas acima de tudo na produção de alimentos. Mais do que isso, Osmir, veja bem. Na década de 60, 70, né, o Brasil vivia da exportação de café. O superávit que nós obtínhamos com exportação de café, nós comprávamos petróleo. Quando houve o choque do petróleo de 73... E a repressão de 79, né? Nós perdemos, e aí veio a inflação, e nós não produzíamos alimento. Foi aí que foi criada a Embrapa, que em pouco tempo começou a dar uma resposta... Santa Embrapa, né? Começou a dar uma resposta positiva. Nós desenvolvemos tecnologia, porque nessa época nós importávamos arroz da Tailândia, das Filipinas, importávamos feijão do México, carne da Europa, leite também da Europa, carne da Austrália. Quer dizer, nós importávamos praticamente tudo, nós não éramos autossuficientes em nada de alimento. E vivíamos com aquela inflação maluca. Uma família gastava 48% da renda média da família brasileira em alimento. Hoje gasta 18%. Hoje nós somos o primeiro produtor mundial em vários dos produtos e o primeiro exportador mundial em vários dos produtos, tendo esse desempenho aí que o Osmir mostrou. Então, esse setor não pode ser sacrificado da forma que está sendo, culpado de coisas que ele realmente não fez, né? E que está totalmente disponível para consertar onde errou, se é que errou. Onde a ciência nos indicar que é preciso fazer as correções, nós estamos dispostos a fazer. Vamos fazer com o sacrifício que vai ser imposto por isso, mas vamos fazer. Agora, o ônus da preservação ambiental está caindo só nas costas do produtor rural. Se há benefícios em manter uma floresta em pé, se ela tem as suas externalidades positivas, os seus serviços ambientais, que toda a sociedade desfruta deles, nós temos que achar um jeito de dividir essa conta. A sociedade tem que pagar alguma coisa. A sociedade urbana só polui com o seu lixo, com os seus dejetos, com os seus carros que todo mundo só quer aumentar. Isso é indicador de progresso, é venda de carro. Ninguém fala da poluição do carro. Então, essa descompensação e essa crítica em cima do setor rural brasileiro, eu acho que ela é descabida e desmesurada. Quando nós falamos em mata ciliar, eu acho que é preciso ter uma preocupação com isso, e nós estamos preservando tudo no novo código, não há nenhuma possibilidade de desmate, a não ser naquele caso que eu disse do interesse público, que precisa passar uma estrada, uma linha de energia, fazer um porto, etc. Mas nós temos que lembrar que, e isso nós vamos cobrar na Rio+20, nós estamos nos preparando para isso, nós temos que lembrar que na Europa você não vê mata ciliar, né? Você já viajou lá, sabe como é. Não tem, você passa pelo rio Danúbio, pelo rio Volga, pelo rio Tejo, todos os rios são rios altamente navegáveis, todos construídos nas suas margens, com culturas de uva, de beterraba, de tudo. Não há essa preocupação com mata ciliar. Por que só nós que temos? Por que eles não têm obrigação? E eu não vou nem falar de reserva legal, hein? Nem falar de reserva legal. Pastor, mas então, nós vamos ter... Essa descompensação é muito grande. Nós vamos ter um intervalo comercial, mas antes vamos ouvir o professor. É que quando o Osmir me fala dessa preocupação com o produtor, eu não vejo esse ferrão em cima do produtor, como ele fala aí,
massacrar. É porque uma obediência que está com ferro na mão. Você sabe quanto que nós temos de multa? De massacrar. Assim, o que eu acho... Tem pequeno produtor, professor, que foi multado a terra dele 10 vezes o valor da multa, que é o que vale a terra dele, 10 vezes a multa. Isso é irracionalidade. É irracionalidade. Não dá nem para discutir aqui com o povo. Claro. O povo não quer nem saber. É falta de bom senso. Lógico, eu acho. Claro. Isso aí é impermeável. Mas, companheiro, assim, se existe uma cobrança do agricultor, é porque ele não se adequa. Aí vem pelas questões, outras questões, como questão fundiária. Olha, isso aqui não é meu, isso aqui é parceria, enfim, acontece coisas aí nesse intervalo que são difíceis de responder assim, que o nosso telespectador absorva como bem entendido ou verdadeiro. Mas o que é importante, e para mim eu vejo que é importante, é que a gente busque o entendimento entre produtor, ambientalistas, governo do Estado. Não, mas assim, eu vejo que hoje a gente só pode crescer dessa forma, todos juntos. Claro. Só quero deixar uma pergunta para ele, para o seu comercial. Qualquer setor da sociedade que 90% está na ilegalidade, será que o problema é do setor ou é da lei? Professor, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o novo Código Florestal. Os nossos convidados são o professor Claudemir Mesquita, que é escritor e historiador também, e o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Açoeiro Veronês. Eu queria perguntar aos dois, no novo Código Florestal tem uma regulamentação de cultivo de camarão que ocupa 10% das áreas de ecossistema de manguezais da Amazônia Legal. Se for aprovado esse ponto na nova lei, o Maranhão será um dos estados mais beneficiados. Eu pergunto aos dois, o Acre lucrou economicamente alguma coisa com o novo projeto ou só há, na opinião do professor, como disse, prejuízos? Eu antes de responder, eu queria responder uma pergunta que ele me fez no bloco anterior, me perguntando, afirmando que o Acre tem 88% preservado e 12% desmatado. Isso consta nos anais, nos programas de governo. Só vou retroagir um pouquinho, que em 78 a FUNTAC já fazia cobertura vegetal e já dava um pouco mais do que isso, 78. Se você olhar agora o Vale do Acre, 50%, 60% da cobertura de Senador Guiomar já foi desmatado faz tempo. 75% da cobertura de plasticados também já foi desmatado. E você chega aí, Acrelândia, por exemplo, que é um dos municípios mais desmatados desse estado, hoje gera talvez 70% de tudo que hoje está desmatado no Acre está em Epitaciolândia. Sobe isso aí, vai até Assis Brasil. Essa região é uma região que deve ter aí 30%, 40% de floresta só, 30% talvez não tenha 30% de floresta só. Talvez não tenha isso. E aí, assim, é uma região, do ponto de vista adensado, do ponto de vista de habitação, do ponto de vista de ocupação, uma região super adensada, é uma região que concentra 95% das estradas são feitas aqui nessa área do Vale do Acre. A indústria é concentrada literalmente em todo o estado, aqui no Vale do Acre. Tudo que se implanta no estado é no Vale do Acre. Mas você não esclareceu nada até agora. Esclareci porque você me perguntou que
qual é 88% da cobertura vegetal do Acre está intacta. Eu estou falando para você que as áreas desmatadas estão todas no Vale do Acre. Logicamente, o senhor deve ter falado dos 12% que eu estou reconhecendo. Logicamente. Não, eu estou dizendo que eu pouco mais de 12%. Toda essa sua área aí está 12%. compreendido dentro dos 12%. Só tem. Não, é claro que a maior área desmatada está aqui no Vale do Acre. Tá Lá no Juruá é 4% do Juruá que está desmatado. 4% no Juruá. Total. É claro que aqui então é mais. Na média 12, aqui vai dar mais. Se lá são 4. Mas é que você não está errado. O problema é a interpretação disso. Veja bem, se há uma concentração de indústrias, eu não vejo essas indústrias, não sei onde elas estão. Também. Se há uma concentração populacional, também não vejo tão assim, porque se isso fosse problema, São Paulo nós tínhamos que esvaziar aquelas regiões ultra habitadas de São Paulo. Industrializadas. Ultra industrializadas. Então nós teríamos que... A Europa, nós teríamos que mudar a Europa. É para dizer para você que quando chega a época de estiagem no Rio Acre, e que as águas ficam baixinhas, pequenas, fica ali com 1 metro, e a demanda por essa água é imensa, se vai acabar daqui a 2, 3, 4 anos, tendo um déficit, ou seja, a população cresce, as cidades crescem, e estamos matando o Rio Acre. Não é possível fechar essa equação, não será possível fechar essa equação para daqui a 10, 15 anos. Enquanto nós estamos... Tirando o catastrofismo de lado, nós estamos matando o Rio Acre não vai morrer, eu tenho certeza disso, nós vamos continuar, os nossos filhos e netos vão ter o Rio Acre aí para usufruir dele, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que essa questão que o Equivaldo perguntou sobre as vantagens do código, eu acho que é preciso responder essa questão, porque eu acho que é um dos pontos fundamentais. O que o código está trazendo de vantagem? Eu acho que ele tira primeiro a insegurança jurídica gerada pelo atual código. Que para mim é a principal. Que é defasado, que ficou totalmente defasado da realidade rural brasileira hoje, e principalmente porque ele foi imposto, a grande mudança que ele sofreu em 2001, por uma medida provisória que foi enfiada goela abaixo, sem discussão democrática no Congresso Nacional, e é o que está vigindo até hoje. Num país onde não existe segurança jurídica, não é um país que mereça respeito. Desse particular, exatamente. Então ele vai trazer, seja bom ou ruim, ele é um código que foi possível construir dentro da correlação de forças que existe dentro do Congresso Nacional. O relator Jorge Viana fez um esforço tremendo para tentar extrair de todos os segmentos aquilo de positivo que pudesse ser incorporado, tentando contemplar interesse, tentando trazer equilíbrio para o código. É claro que o código é resultado dessa disputa. Tem um aspecto, Narciso, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que trouxe assim alguma preocupação. Você vê que o agronegócio, a grande contribuição é na exportação. E ali está contido que pode ser declarado inconstitucional ou passivo de contestação na Organização Mundial do Comércio, que o novo código estabelece que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, passa a ter direito a impor restrições de produtos importados. E o texto diz mais ou menos o seguinte, aspas, que não observe normas e padrões de proteção do meio ambiente compatível com as estabelecidas pela legislação brasileira. Ora, quer dizer, se determinado produto que vier para o Brasil e aqui os funcionários, os burocratas da CAMEX entenderem que aquele país não tem uma legislação compatível com a nossa, então está proibido de entrar, que loucura é essa? Na verdade, isso vai na linha da gente defender que os países tenham equivalência nas suas legislações ambientais, nas suas restrições de produção. Porque não é justo que um produtor brasileiro tenha que ter reserva legal, tenha que ter APP, e um produtor europeu não tem isso, cobra que a gente tenha, porque no comércio internacional eles impõem barreira comercial para a entrada de produto nosso na casa, a gente não esteja cumprindo a legislação ambiental nossa, que nós impusemos a nós mesmos. Então, a tentativa era que
fazer com que eles também observem algum tipo de legislação ambiental restritiva de uso da propriedade, porque lá, quando impõe restrição de uso, o produtor é compensado financeiramente por isso. Passou domingo num programa de televisão, importante, um produtor holandês, e ele tem 20 hectares, produz leite, mas ele é obrigado a deixar um pasto lá por ano, porque ali é caminho de aves migratórias, gansos, que descem ali para se alimentar. O lucro cessante dele, né? Então, ele recebe a ração de graça para o gado dele por conta de deixar esse pasto lá. E ainda pode abater 400 gansos por ano. Então, esse tipo de estímulo, nós não temos. Então, nós estamos deixando, inclusive na Amazônia, 80% do nosso patrimônio. Esses dias tinha uma comissão da União Europeia lá em Brasília, na CNA, tentamos explicar isso para eles. Falaram, espera aí, mas vocês deixam uma área e não podem usar essa área, ou tem restrição de uso, e não recebem nada? Não, não recebem. Mas quando vocês compram a área, vocês não pagam por ela. Não, pagamos sim, paga. Eles dão risada, falam, isso não, Azueira, não mas existe. É sobre isso, porque para mim, se existe um dos absurdos que é acolhido pela nossa legislação e pela nossa cultura, que também eu sou muito da cultura, porque para mim, aqui tem uma lei, aqui tem uma passagem, um ditado que eu achei, um aforismo que eu achei interessante. Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vive ignorando o direito. O que acontece é o seguinte, para mim esse conceito de reserva legal, para mim é um dos maiores absurdos que existe no Brasil. Não é somente porque você não possa produzir naquela reserva legal, é que você passa a ser responsabilidade pelos crimes que nela foram cometidos. Quer dizer, se eu tenho uma propriedade de 1.000 hectares e eu tenho 80% de reserva legal, se um bolseiro ou um seringueiro ou um elemento que queira fazer uma perversidade contra mim, cometer um crime ambiental lá dentro, eu sou o responsável por ela. Quer dizer, então, isso. Agora, eu queria me reportar ao professor o seguinte, quando eu digo que o Acre só tem 12% desmatado, não é desmatado, porque o termo desmatado torna a conversa antipática, utilizado com as suas cidades, com os seus campos, com os seus pastos, com a sua infraestrutura, e tem 80% de cobertura vegetal, é porque hoje até aquele telefonezinho celular ali mostra essa fotografia aérea. Hoje ninguém engana mais ninguém. Então, isso são dados reais. Agora, aí quando eu digo que vocês, os xiitas ecológicos, que eu espero que o senhor não se inclua entre eles, é porque eles falam por sofismas, dizendo que a Embrapa, há 12 anos atrás, já contestava que era 75%, 25%. Não, no Acre tem 88% ainda de cobertura vegetal. E é o estado mais preservado do Brasil e certamente do mundo. É isso, essa que é a realidade. Mais do Brasil não, o Amazonas é mais. É mais, o Amapá é mais. Mas sabe por quê? Sabe por quê, senhora? Por uma característica, que parte da Amazônia é inexplorada. E nós temos, o Acre é abençoado por Deus, Osmir. Talvez seja por isso que você nasceu aí, aqui eu não nasci. Eu acho que é inadmissível. O Acre, Açoeiro, é o Nordeste sem seca, o Sul sem geada e a Amazônia sem alagação. Então, o Acre tem 100% das suas terras produtivas e aproveitáveis. O problema da questão florestal, veja bem, eu acho que é inadmissível um Estado que tem essa potencialidade de produção agropecuária, que precisa crescer, precisa gerar emprego, que não tem muitas alternativas, outras vocações. Exatamente. Não tem vocação política, não tem vocação mineral. Até porque a natureza não foi tão generosa. Nós temos uma ação de turismo. Então, esse Estado, para se desenvolver, precisa aproveitar esse potencial. E, lamentavelmente, ainda se fala em reduzir uma área que é apenas de 12%, na verdade destinada para a agropecuária, não deve ser mais que 10%, reduzir essa área para se replantar floresta improdutiva. Se for plantar floresta econômica, tudo bem. Mas é possível? Floresta é negócio. É possível fazer floresta econômica? É sim, é sim. Se tiver planejamento, é possível. Agora, se você falar em plantar eucalipto aqui, as pessoas arrepiam. Opa, eucalipto não pode, soja não pode. Cana, tem restrição. Soja? Nunca. Então,
fica muito difícil de você criar alternativas econômicas e ainda falando em reflorestar, em diminuir a área produtiva, nós temos que aproveitar intensamente a área produtiva que nós temos, melhorá-la, a intensificar o uso, usar mais tecnologia, etc. Mas é pena que a gente não possa avançar mais, porque eu acho que se tivesse pelo menos 20, 25% do seu território para atividade produtiva, nós criaremos mais escala de produção, é mais fácil atrair investimento de indústria, você tem escala. Aí quando você tem um espaço reduzido, você tem uma produção pequena, fica limitado o crescimento do Estado. Enquanto vocês estavam falando sobre aquilo que é básico, a insegurança, ela é inerente à questão fundiária, isso em qualquer parte do mundo. Enquanto se resolver isso, não se tem estabilidade no campo, não se tem estabilidade em canto nenhum. Tá? E o que nós queremos, enquanto ambientalista, é que se preserve as matas ciliares, que se preserve os rios, que se obedeça à linha de cheia desses rios e que se estabeleça a vida do homem com eles. Porque sem os rios, companheiros, nós não temos produção, nós não temos pecuária, nós não temos absolutamente nada, nem cidades, porque é lá que mantém a nossa vida aqui. O que a gente quer com essa discussão aqui? É ser coerente e dizer assim, olha, ou nós fazemos a atividade perene com o que temos, né, revendo todo o nosso conceito de uso da terra nas margens dos rios, ou a gente vai viver aí numa pobreza extrema. Porque assim, tecnologias existem, não sei a que custo, mas existem. As áreas que efetivamente precisam ser produzidas estão já desmatadas. Então não há necessidade mais de desmatar, há necessidade de implementar tecnologias para que se tenha produção. Mas em torno disso, a tecnologia que se vem usando hoje é altamente produtiva. E sofisticada. E sofisticada. E talvez esteja chegando do seu limite também, né, Osmir? Eu tenho um dado. Deixa eu dar só esse exemplo aqui, Osmir. Açoeiro, doutor, em 1976, a produção agrícola do Brasil foi de 47 milhões de toneladas. Área plantada de 37 milhões de hectares. 30 anos depois, a produção passou para 154 milhões de toneladas e área plantada para 49 milhões de toneladas. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto a área plantada aumentou 30%, a produção aumentou 250%. Eu acho que nós estamos aqui já diante de um milagre da tecnologia. Isso não quer dizer, Osmir, Açoeiro, que daqui a 30 anos exista tecnologia que nos garanta que nós vamos triplicar também. Porque naquele tempo a nossa agricultura era primária. Isso. Hoje nós já praticamos tecnologia agrícola de primeiro mundo. Então não existe como a gente aumentar na mesma proporção que aumentou no estudo do dia. Então, Narciso, em cima desses dados que você está colocando, só para complementar, se, por exemplo, professor, se o Brasil utilizasse a mesma tecnologia do passado, dessa época remota que o Narciso fala, para produzir os 140 milhões de toneladas de grão que o Brasil produz hoje, seriam necessários mais 60 milhões de hectares de terra, 100% do que se utiliza hoje. Se nós tivéssemos de usar os métodos de cavalo, da enxada. Então nós avançamos muito na produção, na produtividade, acima de tudo, dos grãos neste país. O grande desafio que está posto aí, alimentar a população mundial em 2050, que a ONU diz, eu acho que foi 40, mas na verdade, a ONU diz que nós precisamos, a FAO, nós vamos precisar aumentar 70%, a população vai crescer para 9 milhões, e nós vamos precisar crescer 70% na produção de alimentos, porque o mundo se urbaniza cada vez mais, a renda aumenta cada vez mais, o consumo aumenta mais. Desses 70% que precisa aumentar, ela está destinando ao Brasil a fatia de 40%. O Brasil fazer
É claro que o Brasil tem condições de fazer na área já disponível, na área já aberta, tem condições com tecnologia de aumentar muita coisa. Tem produtos que estão no seu limite, vai aumentar um pouco porque tem a biotecnologia ali, vem os transgênicos, etc. Que, ó, Mas transgênico você também não gosta muito não, não? mas não Essa tem palavra... outra saída. Não, eu- Não tem outra saída. Agora, a pecuária vai aumentar, áreas de pecuária vão ser ocupadas pela agricultura, onde for possível. Vai se usar mais a forma Nós vamos intensiva. aumentar, mas só tecnologia não vai Não atender vai. essa demanda. Claro. Nós precisamos expandir a área. E aí é um grande desafio. A Amazônia não pode mais. Né? Aqui mesmo com os 20% que ainda pode, em cada propriedade, que são... hoje a gente, mesmo querendo, não consegue desmatar. Você não consegue a licença, você é perseguido se for desmatar. A fiscalização é tão severa. Todo mundo desanimou de mexer. Larga pra lá. Açoeiro, Então, nós o estamos desmatamento chegando ao final do programa. Está chegando, está ok. Mas encerrando então. Então, o Obrigado. desmatamento está em queda livre, já está aí 6 mil quilômetros esse ano, vai cair mais, naturalmente, não vejo mais problema com isso. Vai ficar residual a pequena propriedade, porque precisa. Então, o desafio nosso é o que fazer com a floresta. Esse é o grande desafio da Amazônia. Como tornar a floresta rentável? De onde vai sair alguma coisa da floresta que vai permitir que ela traga renda? E por isso aí, eu quero só te mostrar um Ou dado. também- Só te mostrar esse dado. Se a floresta iria só para francês ver. Se não se pagar por serviços ambientais, professor, nós nunca vamos ter renda da floresta. E com o extrativismo, esqueça, é uma bobagem. Agora, os serviços ambientais que se acenam no mundo, mas que agora houve esse retrocesso de vontade mundial de pagar alguma coisa por carbono, etc. e tal, ou se viabiliza isso, ou nós vamos estar condenados à pobreza. Não tenha dúvida disso. Só para mostrar esse dado. Saída de produto do estado do Acre o ano passado, que saiu. O Acre vendeu para fora, tá? A pecuária vendeu 496 milhões de reais, ou seja, 92% do que saiu foi de produtos da pecuária. 92,2%. O extrativismo exportou 11 milhões de reais, a madeira 27 milhões e outros produtos 4. Ou seja, a pecuária ainda representa, com todos os males, entre aspas, Que eles muitos imputam. acham, Que eles ela imputam. representa 92% da economia do Estado, do que sai do Estado. Fora a questão do consumo interno, que 70%, 75% da carne produzida aqui são os acrianos que comem carne de excelente qualidade, sem agrotóxico nenhum, professor. E eu acho que isso é um privilégio dos acrianos, que podem comer carne de qualidade e barata. professor. Eu posso. Pois não, as suas palavras finais. Obrigado, mas Final do assim, programa. a minha defesa para o Rio Acre é te dizer que não existe nesse estado setor mais produtivo do que o Rio Acre, companheiro. Você pode, quem olha para o Rio Acre e vê apenas as duas margens e a água, não vê o Rio Acre. Mas se você olhar o Rio Acre pela essência, pela gênese, você vai ver que só aqui em Rio Branco, a água que o Saerb distribui para a população, se ele fosse arrecadar, ele arrecadaria por mês mais de 11 milhões de reais por mês, em todos os domicílios e comercial. As empresas que trabalham com a extração de areia, elas extraem aí, média, 100 mil metros cúbicos mês. Isso te dá um rendimento de mais de 12 milhões de reais mês. Isso só uso direto. Enfim, mas os outros usos. Você somando tudo, você tem um Rio Acre hoje, se tudo se acabar nesse estado, a pecuária, tudo se acabar, o Rio Acre gera hoje quase 30 milhões de reais mês. É um setor lindo, magnífico e tem que ser preservado. Agora, e para isso, companheiro, é preciso que o homem tenha capacidade de olhar os ambientes como produtivo e não só como lazer. Tá? E aí eu quero dizer para você assim, que só vai acontecer quando os homens tomarem consciência da importância das bacias hidrográficas. Aí sim, as portas abrir-se-ão para o mundo e o homem nunca vai sofrer com sede e fome. Ok, chegamos ao final de mais um programa Tribuna Livre. Eu gostaria de agradecer
aos dois convidados, Açoeiro Veronês, muito obrigado. Professor Claudemir Mesquita, muito obrigado. Aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima. E a você que está aí, que nos acompanhou até agora. E sobretudo você que nos acompanha desde o primeiro programa. Muito obrigado. Nós saímos a cada final de semana daqui, a cada sábado, com a consciência tranquila e com a certeza de que estamos dando uma contribuição com a democracia e pela consolidação da cidadania. Muito obrigado e até o próximo sábado, se Deus quiser.